Pessoal, boa tarde. Recebi o ok que podemos começar a reunião. Então, eu queria, em nome do nosso acadêmico Maurício Achorni, em nome do nosso acadêmico Sebastião de Felice, agradecer a presença de vocês e de todos aqui nessa mais uma tertúlia da nossa querida Academia de Medicina de São Paulo. Hoje nós teremos como palestra o nosso confrade Elias Davi Neto. O Elias, ele é formado pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, fez residência no Hospital das Clínicas, em clínica médica e depois em nefrologia, e nessa grande instituição de ensino ele desenvolveu a carreira dele universitária. Então, as suas teses de doutorado, livre docência, foram lá na Faculdade de Medicina da USP. E dentro do trabalho dele, ele entrou na equipe de transplantes de rim, né, na parte clínica, desde 82, e em 2018 ele assumiu a função de diretor desse serviço. E o nosso querido Elias Davi Neto, ele sucedeu a um outro ilustre confrade nessa função, que foi o Mil Sabaga, que foi alguém que também deixou nome na medicina de São Paulo e nessa área de transplantes. O Davi, ele participou de várias publicações do livro de atualidades de nefrologia, em várias diretorias da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e ele presidiu também a Associação Brasileira de Transplantes de Órgão. Além disso, ele foi fundador da International Pediatric Transplant Association e foi organizador do 2º congresso dessa entidade no Rio de Janeiro. Ele é membro de diversas entidades médicas internacionais, como a American Society of Nephrology, American Society of Transplant Physicians e The Transplantation Societies. Ele foi editor associado e é diretor associado de diversas revistas internacionais, e também não podemos deixar de dizer que ele teve funções importantes no Hospital Sírio-Libanês, que é um hospital de renome nacional. Ele coordenou o grupo de diálise, o Centro de Ensino e Pesquisa e a Comissão de Ética em Pesquisa. Aqui na nossa academia, ele é o 2º ocupante da cadeira 82, que tem por patrono Eurico da Silva Bastos. Então, com essa pequena apresentação de um grande palestrante, eu passo a palavra a ele. Eu esqueci de falar uma coisa que para mim é muito importante também, que toca no meu coração. Desde 2015, o querido Davi Elias Neto, ele é o professor titular do Departamento de Clínica Médica da minha querida Faculdade de Medicina de Jundiaí, uma instituição que eu tenho um carinho imenso, e ele coordena 13 disciplinas de clínica médica e 35 docentes auxiliares. Então, Davi, muito grato pela sua presença. Obrigado pelas palavras. O meu tema de hoje não tem nada de tecnicidade, a única coisa que eu quero é informar os senhores como andam as modalidades de transplante para que todo mundo consiga orientar os seus amigos e pacientes que às vezes vêm conversar e obter informações sobre transplante. Hoje em dia, 10% da população dos países tem doença renal crônica, e um percentual desses pacientes evolui para doença terminal, que precisa de diálise ou de transplante. Acontece que a sobrevida de diálise no Brasil e no mundo, ela é muito baixa. Por exemplo, nesse estudo, que é de um centro grande em São Paulo, depois de 8 anos, só 30% dos doentes em diálise estão vivos. Tá? O paciente que vai fazer transplante, ele imagina que ele vai virar um super-homem, mas, na verdade, nós só tiramos ele da diálise, ele continua com todas as suas comorbidades. E transplante tem um aspecto que os pacientes não sabem. O paciente está em diálise tranquilo e, ele, de repente, ele é chamado no hospital e vai fazer uma cirurgia.
e por isso ele tem um risco maior de morrer durante os primeiros dias. Então, esse gráfico ilustra bem isso. Nos primeiros 90 dias, um paciente que transplanta, em relação à mortalidade em diálise, ele tem um risco relativo de 3 vezes maior de morrer do que se ele ficasse somente em diálise. Mas depois, ele tem só 40% de chance em relação à diálise. Portanto, o transplante com certeza, prolonga a vida mais do que a diálise. E faz mais coisas que isso, a qualidade de vida é melhor. Bom, a foto que vai vir aqui é de um dos primeiros transplantados em Boston, está lá em cima, que foi preso pela polícia porque ele estava usando máscara, que os médicos tinham mandado ele usar máscara para se proteger. Mas a qualidade de vida melhora tanto que nós temos hoje a Olimpíada de Transplantados. Então, os pacientes transplantados, atletas, podem disputar a Olimpíada de Transplantados. Muito bom. Os dados que eu vou mostrar para os senhores são do Registro Brasileiro de Transplante, que eu tive a honra de organizar quando presidente. Hoje ele é o único, eu digo único mesmo, documento que o governo tem que mostra toda a atividade de transplante do Brasil, porque o que o governo tem é a atividade feita pelo SUS, e não das seguradoras ou privadas. O Registro Brasileiro de Transplante tem todos os registros de transplante, então, muitas vezes, o Ministério da Saúde usa o nosso registro como ferramenta para suas decisões. Esse aqui é o número a posição do Brasil no mundo. Nós somos o terceiro em número absoluto de transplantes, seguido só dos Estados Unidos, da China e da Índia. Nós somos o quarto, desculpe. Isso é só importante para a indústria farmacêutica, porque eles sabem que tem um número grande de transplantes feitos no Brasil. Mas quando a gente olha por milhão de população, que é o que interessa, o Brasil está na 24ª posição, quando o primeiro, por exemplo, aqui é Espanha, depois Estados Unidos, nós estamos só aqui fazendo 19,2 transplantes de rim por milhão de habitantes por ano, que é o dado que importa muito. Isso, particularmente, é devido à diferença do nosso país. O nosso país, aqui vocês veem, São Paulo, dos 6.000 transplantes realizados o ano passado, São Paulo fez 1.900. Mas quando, novamente, a gente olha por milhão de habitantes, São Paulo já vira o terceiro, Rio Grande do Sul, Paraná, batem São Paulo, com uma população de 50 transplantes de rim por milhão de habitantes, e, novamente, o Brasil sofre com a atividade basicamente pobre do Nordeste do Brasil. A gente tenta aumentar o número de doadores, mas a gente não consegue. A gente conseguiu durante um tempo, estabelecendo várias leis de procura de órgãos, mas depois de 2023, esse crescimento parou de acontecer. E a gente não consegue aumentar mais, a não ser que a gente melhore mais e tenha mais unidades de saúde de trauma, com terapias intensivas e tudo mais, porque senão nós não vamos conseguir localizar acidentes com morte encefálica, porque esses indivíduos não são mantidos em unidades hospitalares inadequadas. Eu vou comentar rapidamente com os senhores todas as modalidades de transplante que nós fazemos: doador vivo relacionado, não aparentado, a doação pareada, o voucher renal, o transplante ABO incompatível, o transplante com doador falecido, de coração parado. O Brasil não faz, só alguns países desenvolvidos que já têm, o indivíduo já sabe que é doador, então, se ele tem um coração parado, as unidades de resgate, identificando esse documento, perfundem o falecido na ambulância e levam ele para o hospital, onde os órgãos são retirados. Quer dizer, isso só é possível se o sujeito tiver o atestado de doador antes de falecer. Também nós temos o programa de rim que ninguém quer, que é o chamado rim duplo, e, finalmente, o nosso programa de xenotransplante. O doador falecido, nós usamos todo mundo que falece por morte encefálica e que a família concorde em doar os órgãos.
Esse é o gráfico de sobrevida. Então, vocês veem que em diálise a mortalidade é contínua ao longo do tempo. Em transplante existe uma perda inicial, mas depois de mais ou menos um ano, nós já equilibramos com a mortalidade em diálise e depois o transplante com rim de doador falecido é sempre melhor do que em diálise. Doador vivo relacionado, todo mundo conhece, é o pai, a mãe, o irmão, o tio que doam para o seu parente. Mas nós todos cumprimos essa recomendação de Amsterdã, que foi feita há muito tempo atrás, que regula o que se faz com doador vivo, seja do ponto de vista ético, seja do ponto de vista técnico. Então, eu, o Dr. Mário Abud e o nosso novo acadêmico, Osmar Medina Pestana, estávamos nesse fórum e, basicamente, ele regula a ética de transplantes com doador vivo. O transplante com doador vivo é o melhor transplante que tem, mesmo sem compatibilidade, porque o órgão não sofre nenhuma lesão de isquemia e reperfusão, e como os senhores veem aqui, o transplante com doador vivo é sempre melhor, e já com 90 dias ele ultrapassa a sobrevida do paciente em comparação com a diálise. O problema maior que teve no Brasil algum tempo atrás é o doador que não é parente. O doador que não é parente, a legislação dizia que não era possível. Perdão, antes disso, eu quero mostrar que nós melhoramos a qualidade do doador vivo, porque hoje nós não fazemos mais aquelas lombotomias que levavam a grandes hérnias. Toda a nefrectomia hoje do doador é feita por laparoscopia, o que significa que são só 3 furos e um cortezinho de fanistil para retirada do órgão. O doador basicamente não tem nenhum problema. Ou, quando é o rim direito, mini incisões transversas subcostais que impedem todas aquelas complicações cirúrgicas que nós tínhamos anteriormente com os doadores. E quando o sujeito doa o rim, sempre há a pergunta, eu vou ficar com um problema renal? Não, na verdade, não. Os nossos rins têm uma reserva funcional enorme. Por exemplo, uma gestante, quando ela engravida, a função vai a 130%, porque ela tem que eliminar as excretas do nenê, que na verdade são um líquido amniótico, e a ureia, a creatinina, ácido úrico passam para o sangue da mãe. Então, durante a gestação, a mulher fica com 130% da sua função renal. Quando eu dou o rim, imediatamente eu fico com 50%, mas logo em seguida, esse gráfico mostra 30 dias, 180, 360, eu fico com 75% da função original. Como a função normal varia de 80 a 120 ml por minuto, se o sujeito tiver 100 no momento da doação, como mostra esse gráfico, depois ele vai ficar com 75 ml por minuto, o que é bem próximo do limite inferior da normalidade de um doador. Portanto, o doador não fica com nenhum déficit, não tem nenhum problema no futuro, e isso faz com que todos os países do mundo façam um esforço para a doação viva, porque não existe rim de doador falecido para todo mundo. E o doador vivo não aparentado, a lei dizia que você tem que, para ser doador vivo, você tem que ser consanguíneo, com 4 compatibilidades, blá, 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 mas cônjuges podem doar. Ora, então o legislador só queria evitar o comércio de órgãos, porque cônjuge não tem nenhuma relação de HLA de compatibilidade. Então, se ele não tinha, o legislador não estava interessado na compatibilidade, mas sim no comércio de órgãos, a gente passou a utilizar aquelas uniões, aquelas amizades que permitem que o indivíduo tenha uma relação, um amigo, por exemplo. Então, nós sabemos que existem amigos que querem doar o órgão para o seu amigo e assim por diante. Então, por exemplo, eles me permitem usar essa imagem, esses 2 majores da aeronáutica, um doou o rim para o outro, e um deles era o capitão do avião presidencial. E ele doou o rim porque eles eram amigos, fizeram a mesma academia, um é padrinho de casamento do outro,
Então, essas relações são possíveis de serem feitas, mas a gente precisa de autorização judicial, e o juiz sempre pede a avaliação da comissão de ética e transplante do hospital, e a comissão avaliando e dizendo, aparentemente, existe um bom relacionamento, os juízes permitem, e o resultado aqui o resultado do doador, o doador não relacionado mostra que ele é muito próximo do doador vivo relacionado. E isso é usado em muitos países do mundo, no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, na França, e, portanto, é reconhecido como uma boa forma de obter órgãos, exceto na Alemanha nessa época. Hoje eles já aprovaram, mas nessa época era chamada de que era um crime fazer isso, e existia isso. Eu fotografei num pôster na Alemanha dizendo: é proibido ajudar. Era uma campanha dizendo: não é possível que eu não possa ajudar o meu amigo a doar órgãos. E a Alemanha acabou mudando e aceitando o doador não parente. E existe essa história diferente, que é o doador pareado. Eu tenho um doador que não serve para mim, mas serve para fulano. E fulano tem um doador que serve para mim, o meu doador serve para fulano. Por que a gente não pode trocar os doadores, levando todo esse grupo para o centro cirúrgico ao mesmo tempo? Então, esses indivíduos descreveram esse programa, troca de doadores, e é exatamente isso. Eu tenho esse par de doador e receptor, e esse par, só que esse não serve para esse não serve para esse, mas um serve para o outro, e a gente, então, realiza isso. É possível fazer redes de doadores, vários doadores, e depende muito da capacidade do centro cirúrgico e da capacidade de times de poderem fazer as cirurgias ao mesmo tempo. Houve um indivíduo que fez 16 desse ao mesmo tempo. Que ele fez? Levou 16 doadores para o centro cirúrgico de manhã, tirou os 16 rins e depois levou os 16 receptores para o seu hospital e implantou os 16 órgãos, mas isso é uma coisa extraordinária. Em geral, a gente faz de pares. Mas só para os senhores terem uma ideia, 20% dos transplantes de doador vivo nos Estados Unidos são de doação pareada. Mas no Brasil é proibido por lei. Nós pedimos autorização, nosso hospital das clínicas faz isso, mas às custas de um projeto de pesquisa, porque o Serviço Nacional de Transplante não autorizou a realização como uma prática médica. Então, nós fazemos isso como um projeto de pesquisa para mostrar quantas pessoas a gente tira da lista de espera de doador falecido usando essa técnica. Aqui está o meu assistente que cuida disso. Esses foram os 2 primeiros casais que a gente fez e até publicou para instigar os outros centros a quererem fazer a mesma coisa. Hoje, um grupo de Minas Gerais já colabora com a gente e faz também esse tipo dentro do nosso projeto de pesquisa. E nós temos hoje 141 doadores que topam isso e 171 receptores, e nós estamos fazendo esses matches para poder fazer mais doação pareada. Aqui não, mas nos Estados Unidos eles são sempre muito pragmáticos. Eles inventaram o voucher renal. O que é o voucher renal? Vamos supor, eu sou um avô que tem um neto que eu acho que daqui a 20 anos vai precisar de um transplante, porque ele tem uma doença, pode ser que ele progrida para a doença renal e precise de um transplante. Só que daqui a 20 anos eu vou ter 90. Então, se eu doar agora, eu recebo um voucher, eu dou para a comunidade, eu dou para aquela lista de pareados, e meu neto recebe um voucher. Se ele precisar, ele desconta o voucher, ele é o primeiro a receber um órgão mobília. Então, só os americanos fazem isso. Por quê? Porque eles têm uma lei que, uma vez definido, vai durar sempre. Não é como aqui, que daqui a pouco um juiz fala: não pode mais fazer isso, e aí acabam os vouchers. Essa semana passada eu estava no Congresso, nos Estados Unidos Americano de Transplante.
eles disseram que só 30% dos vouchers estão sendo descontados, o que significa que 70% doaram órgãos que nunca vão ser necessário resgatar, doaram simplesmente para a comunidade, o que aumenta o número de doações e de transplante de órgãos, mas nós não temos isso no Brasil, e eu nem cogito impedir, porque é capaz de ser preso. Muito bom. E também existe outra possibilidade, que é o doador ABO incompatível. Nós fazemos, poucos centros fazem, porque é um transplante mais caro. Então, os hospitais que fazem transplante pelo SUS não querem fazer. Se um indivíduo tem um doador do grupo A e ele é O, então eu preciso remover as isoaglutininas A até um valor X que permita que eu faça o transplante, e a gente usa essa droga, e esse transplante tem um sucesso maravilhoso. Os japoneses apresentaram, uns 10 anos atrás, os 1.000 primeiros transplantes ABO incompatíveis do Japão, e compararam com os ABO compatíveis e mostraram uma pequena diferença para melhor nos ABO incompatíveis, que eles não souberam explicar exatamente por quê, mas estava lá o dado, e, portanto, essa é uma modalidade que é possível ser feita. Infelizmente, é um pouco mais cara e o SUS não suporta esse tipo de transplante. E também existe aqueles que a gente chama o rim que ninguém quer. O que é o rim que ninguém quer? É um doador que tem uma função renal não adequada e que todo mundo recusa, porque um rim só daria pouca função para aquele receptor. Então, o que a gente faz é usar os 2 rins para um indivíduo só. Você faz 2 transplantes para um indivíduo só e você, portanto, deixa o indivíduo com uma função boa. Esse programa chama Dual Kidney Program, tem uns resultados muito bons a longo prazo. Aqui é só um exemplo do que é. E esse aqui é um dos casos nossos, onde os 2 rins estão funcionando, e aqui dá para ver melhor na tomografia. Um rim do lado, outro rim do outro. Existem centros que põem os 2 rins do mesmo lado, então o doador precisa tolerar uma cirurgia, o receptor precisa tolerar uma cirurgia grande, mas é um programa muito bacana, não é todo mundo que faz, mas é uma forma de usar os órgãos. E, finalmente, com todas essas técnicas e modalidades de transplante, ainda assim a gente não consegue suprir a demanda por rins que nós temos no Brasil e no mundo. Daí o interesse no xenotransplante. Xenotransplante, para quem não está a par, é usar um órgão de uma outra espécie para a espécie humana. E aí foi montado esse grupo, que é para a sistematização do método. Quem coordena esse é o professor Silvano Raia, a professora Maiana Zatz faz toda a parte de genética, o professor Jorge Caria, imunologia, eu faço a parte de imunossupressão e clínica. Existem vários investigadores nesse projeto. Por que se escolheu o suíno? E não um primata não humano, que aqui está mostrado. Ambos têm peso e tamanho compatível. Só que o suíno ele tem um manuseio de baixo custo, ele tem um curto período de gestação, ele dá muitos leitõezinhos cada vez que ela fica gestante, e as normas de criação são bem estabelecidas, enquanto os primatas não humanos eles têm uma dificuldade em procriar em cativeiro, manuseia de alto custo, o período de gestação deles é longo, um filhote por gestação, e não há normas aceitas. Então, se optou por uma espécie que é fácil de manusear. Mas a gente precisava vencer. Os primeiros experimentos mostravam que o rim rejeitava imediatamente nos primatas não humanos, e aí se descobriu que eles tinham uma tipagem ABO, que chama sistema NGAL, que esses antígenos, toda a espécie humana tem anticorpos contra esses antígenos. Aqui estão lançados os antígenos da classe NGAL, e eles são muito semelhantes ao nosso grupo sanguíneo, que é o grupo O, A e B, e aqui é o GAL. Vocês veem que é muito semelhante, mas tem a falta dessa fucose, o que faz com que o indivíduo seja
que a espécie humana tem anticorpos contra esses antígenos que estão no endotélio dos órgãos. Então, com essa técnica CRISPR-Cas9, você consegue nocautear os genes que você não quer e incluir genes que você quer num DNA de uma célula. E com isso você consegue nocautear os genes que determinam os antígenos GAL, para tentar ver se isso é possível de transplantar. Então, essa aqui é a técnica que é feita. Nós temos embriões todos nocauteados, com triplo nocaute. Alguns pesquisadores introduzem, por exemplo, genes que estimulam, que impedem a coagulação ou que bloqueiam o complemento. Tem várias no 15, vários nocautes, você faz uma clonagem, faz um embrião, implanta numa matriz e obtém os animais geneticamente modificados. Isso foi feito durante muito tempo em primatas não humanos, e existem primatas não humanos vivendo há 500 dias com um rim de suíno. E todos os experimentos possíveis em primatas não humanos foram esgotados. Então, precisávamos partir para humanos. E foi isso que os americanos fizeram, para ver se eles conseguiam evitar a rejeição aguda, fazendo o triplo nocaute, não a rejeição aguda, a rejeição hiperaguda, aquela da incompatibilidade ABO. E eles o que fizeram, pegaram pacientes descerebrados que estavam na UTI e que tinham morte encefálica, mas estavam, do ponto de vista cardiológico, pressórico, bem, e que as famílias autorizaram esses cientistas a tirar o rim do doador e implantar um rim de suíno. E eles fizeram isso nesses suínos, foram 2 receptores, o pessoal do Bob Montgomery em Nova York e do Porret em Alabama, e eles mostraram que depois de vários dias, aqui foram 54 horas, mas aqui foram 21 dias, os órgãos não se rejeitavam, não tinham rejeição hiperaguda. Isso levou a um entusiasmo, dizer, bom, então agora vamos tentar fazer em gente, mesmo que tem receptor e não em descerebrados na UTI. E foi, mas primeiro nós vamos perguntar para a população em diálise se eles topariam. Então, esse é um abstract que cobriu isso. Eles perguntaram para 700 indivíduos em diálise se eles topariam. Tiveram 100 respostas, mas a maioria dos pacientes estavam dispostos a aceitar um xeno-rim se num clinical trial, se o outcome fosse comparável ao de um rim humano, em 85% das ou até que um rim humano estivesse disponível. Então, existe no pessoal de diálise que está esperando há muito tempo uma ideia de dizer, olha, se der certo, eu aceito, né? E foi isso que foi feito. Começaram com o transplante de coração, esse foi o primeiro de Maryland, esse paciente estava já numa ECMO, numa circulação extracorpórea, respiração artificial, há 3 meses, sem possibilidade de allotransplante, e o FDA aprovou, eles fizeram o transplante, esse indivíduo saiu da ECMO, saiu do tubo, o filho disse, ele conseguiu assistir a final do Super Bowl comigo, que foi uma coisa maravilhosa, porque ele ia morrer, e por fim ele conviveu com a família algumas semanas mais, e depois ele acabou falecendo por uma infecção por citomegalovírus no coração. Depois foi feito um outro transplante nesse indivíduo que, aqui, com a esposa, ele tinha 58 anos, estava com insuficiência cardíaca em estadio final, foi feito na Universidade de Maryland, e ele morreu 6 semanas depois devido a uma rejeição. Então, bom, mais tarde foram feitos os 2 transplantes de rim, 3 transplantes de rim. Esse foi no Massachusetts General Hospital, foi feito por um brasileiro, Leonardo Riella, que é filho do professor Miguel Riella do Paraná, é muito amigo nosso. A festa de doutorado dele, o jantar, como ele é do Paraná, ele fez doutorado em São Paulo, o jantar de doutorado dele foi feito na minha casa. E o Leonardo fez o primeiro transplante de rim nos Estados Unidos, e
e ele fez outro depois, junto com o Bob Montgomery, mas todos os rins, o do Leonardo, o sujeito morreu subitamente na cama, 81 dias depois, estava em casa, essa moça, 130 dias depois, ela estava perdendo função, fizeram uma biópsia, ela tinha uma rejeição crônica mediada por anticorpo, como todos tiveram, e aí resolveram tirar o órgão dela, porque não tinha cabimento fazer tratamento dessa rejeição, que é um tratamento complicado. Portanto, de todos os transplantes de coração ou de rim, todos se perderam depois de um tempo, venceram a rejeição hiperaguda, mas não venceram a rejeição crônica mediada por anticorpos, que é o nosso desafio agora. Então, está demonstrado que esses indivíduos têm um anticorpo um antígeno do sistema HLA de classe 2, que chama sistema DQ, aqui é Swine Leukocyte Antigen, diferente do Human Leukocyte Antigen. Todos os humanos têm anticorpo anti-DQ do suíno, e isso é um problema que vai levar à rejeição crônica se a gente não conseguir driblar esse problema, mas vários investigadores estão tentando deletar os genes que determinam os antígenos DR. Enfim, nós estamos procurando o suíno correto, o paciente correto, o teste de compatibilidade correta e a imunossupressão correta. Nada disso está bem esclarecido, mas os estudos são enormes e de andamento muito interessante, e esse nosso grupo tem a finalidade de absorver esse conhecimento e implantar isso no nosso. Nós já temos os suínos que estão implantando, os embriões estão implantando geneticamente, estão sendo implantados nas reprodutoras, e estamos construindo na sede do Instituto de Pesquisa Tecnológica esse laboratório que vai poder ocupar 30, 40 animais por vez, ou seja, até 80 rins e 40 corações, etc. Isso está sendo construído para que a gente tenha a nossa Xeno Facility. Nós já temos uma pequena que consegue essa capacidade, e estamos estudando para que a gente consiga entrar nesses projetos todos e implantá-los no Brasil. Essas são as técnicas que nós usamos, era uma informação para os senhores todos saberem como anda o estado atual da arte e tudo que é possível fazer para que a gente possa melhor aconselhar as pessoas que nos vêm perguntar sobre isso. Obrigado. Muito grato, Davi Elias Neto, pela sua brilhante apresentação, enxuta, concisa, esclarecedora. Muito grato pela sua presença. Eu peço a gentileza de você sentar aqui. Agora você vai degustar o nosso almoço aí. Bom, como só ia acontecer, eu vou fazer alguns avisos, alguns elogios, mas antes de mais nada eu queria saudar o nosso sempre presidente José Roberto Souza Baratella pela presença, muito obrigado aqui conosco. Queria saudar também os nossos colegas estrangeiros que aqui se encontram, que vieram de longe, né? O Dr. Luiz Roberto Colombo Barbosa e a doutora Maria Margarida Colombo Barbosa vieram de Santos, assim como o Flávio Quilich, que vem sempre toda a reunião de Campinas. Seja bem-vindo. Eu seria injusto se enaltecesse quem vem de Santos e não enaltecesse quem vem de Campinas também. Então, muito grato pela presença de vocês. Venham sempre, a casa é sempre aberta a todos aí. Bom, então deixa eu passar aqui algumas notícias boas, né? E embora eu já tenha anunciado na reunião passada, eu vou repetir essa notícia porque nós temos aqui o protagonista hoje dessa notícia. Então, eu disse o mês passado que o nosso acadêmico José Roberto Souza Baratella, José Roberto Colombo Barbosa, de Santos, ele foi agraciado pela Prefeitura de Santos com a medalha Quintino Lacerda pelos relevantes serviços prestados
à saúde no município de Santos, particularmente na área de oftalmologia, onde ele é um dos líderes lá da Baixada Santista. Então, parabéns por essa honraria aí. Nós divulgaremos em breve o regulamento do Prêmio Academia de Medicina de São Paulo 2026, que tem o nosso acadêmico Flávio Quirich como presidente dessa comissão. Esse ano esse prêmio está felizmente crescendo. Esse ano tivemos vários candidatos concorrentes. Os membros não podem ser da academia que estão concorrendo. E os trabalhos, uma síntese do trabalho será publicada, aliás, já foi publicada no Boletim Asclepio, que acabou de ser lançado, o último. Inclusive, ele se encontra lá à frente. Aqueles que desejarem poderão pegar graciosamente exemplares. E também os ganhadores estarão aqui na tertúlia de novembro para fazer uma pequena apresentação desses trabalhos. Saliento também que os trabalhos na íntegra já estão no site da Academia de Medicina de São Paulo. E eu falei em Asclepio, queria agradecer uma vez mais o nosso editor do Asclepio, o acadêmico Edmundo Chada Baracá, que proporcionou mais uma edição do Asclepio que veio ao lume esses dias aí. Então, obrigado, Baracá. A nossa acadêmica honorária, Angelita Abergama, ela foi apontada no levantamento que teve no ano passado pela Universidade de Stanford, e também pela editora Elsevier, como uma das mais influentes pesquisadoras do mundo na área de atuação dela. Angelita. Queria também salientar que o nosso querido acadêmico, Juarez Moraes Avelar, que está sempre em evidência, para variar, sempre em evidência, ele, por incrível que ele segue os passos do professor dele. O professor dele, que era o Ivo Pitangui, né, que foi, além de um grande cientista, um grande médico, foi também um literato, escreveu livros não médicos. Né? Ele está seguindo essa trilha aí. E ele recebeu uma menção honrosa num concurso anual de prosa da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores. E esse prêmio tem um nome, chama Prêmio Flertes Nebot, que foi o primeiro presidente dessa entidade. E o trabalho que ele recebeu esse prêmio tem um título interessante que diz o seguinte: decidi não ir a Los Angeles em recepção com autores de Hollywood. E aí ele narra essa façanha, né, que ele teve um convite muito importante para estar com os atores de Hollywood e ele falou que não ia, né, quase em cima da hora, né, Juarez? Mas talvez tenha sido bom, né, Juarez? E então, parabéns, Juarez, por esse prêmio aí que você conseguiu. E, para variar, por falar no Juarez, o Juarez ministrou mais um curso sobre cirurgia de reconstrução da orelha, e dessa vez foi na Jornada Carioca de Cirurgia Plástica, que teve no mês passado. Então, parabéns, Juarez, pela sua... Você realmente é um exemplo para todos nós em termos de pujança. Parabéns. Então, Juarez, mas não pode falar muito, senão quase todo mundo aqui vai tirar a papada. Não pode falar muito. Ele vai ficar triste. Beleza, beleza. Viu, Juarez? Nós temos uma garota propaganda aqui sua, que é a Marilene aqui, viu? Bom, dando continuidade aqui, o mês passado houve o Jubileu de Ouro da 58ª turma da gloriosa Faculdade de Medicina da USP. E houve uma solenidade lá no Teatro
da faculdade, os alunos, né, os ex-alunos da faculdade foram recepcionados pelo nosso acadêmico aqui, Paulo Manuel Pego Fernandes, que esteve aqui um pouquinho antes da tertúlia, que ele é o atual vice-diretor da faculdade. E eu queria basicamente salientar dois acadêmicos nossos que fazem parte dessa turma e que foram homenageados pelos 50 anos de formado. Um deles... Parabéns. Eu preciso organizar mais uma reunião lá, então, Marina. Então, esses acadêmicos que se formaram há 50 anos são o Alfredo José Mansur, cardiologista, e o João Sampaio de Almeida Prado, que é psiquiatra. Na última edição da revista da Associação Paulista de Medicina, saiu um artigo muito bonito do nosso acadêmico honorário, Luiz Eugênio Garcês Leme. Muito bonito, realmente uma homenagem muito grande a ele. Então, eu queria salientar esse feito aqui da Associação Paulista de Medicina e salientar que nós, desde a gestão passada, liderada pelo José Luiz Gomes do Amaral, foi criado um mês apropriado para a Tertúlia das Saudades, onde a gente faz homenagens aos membros falecidos naquele ano anterior. E o Luiz Garcês Leme, assim como outros dois confrades falecidos, serão homenageados na nossa academia na tertúlia de fevereiro de 2026. Então, é uma data que ficou e que a gente serve para fazer essa homenagem e também para cumprir o preceito estatutário de imortalidade, né? Então, a gente, enaltecendo a figura desses colegas, nós estamos tornando eles imortais naquilo que eles foram. O nosso acadêmico Luiz Carlos Rothenberg, ele publicou um artigo. Essas notícias são todas desses últimos 30 dias, tá? A não ser a do Colombo, que foi no mês anterior. Então, o acadêmico Cláudio Luiz Rothenberg publicou um artigo na revista Veja. Ele é uma pessoa que sempre publica, e o artigo intitulado foi Entre a Formação e a Prática, o gargalo da especialização médica no país. Artigo muito interessante, e eu já li, inclusive, também. Se alguém quiser, é só acessar o site, a notícia do site, que encontrará o artigo lá no site. Aproveitando o ensejo também da presença do nosso presidente Baratella, no dia 31 de julho e 1º de agosto, recentemente, o Conselho Federal de Medicina organizou o 15º Fórum Nacional de Ensino Médico, e o Baratella também é membro da Comissão de Ensino Médico, e ele coordenou uma mesa nesse evento, nesse simpósio, intitulada Residência Médica. Ele moderou essa mesa, Residência Médica, Qualidade versus Quantidade. E também, nessa ocasião, um outro acadêmico nosso, o Cricor Boyacian, que também tem uma atuação no Conselho, ele secretariou uma outra mesa nesse evento também. Então, queria enaltecer a presença dos dois nesse evento. E também, falar em Cricor, vejam que eu cito o nome das pessoas que mesmo que não estão aqui, tá? Meu interesse é realmente enaltecê-las. O Cricor, ele aceitou com muita honra ser o representante da Academia de Medicina no outro fórum que vai ter agora no mês de setembro, lá, que é sobre os 80 anos do Conselho Federal de Medicina. Então, ele estará representando também a nossa entidade em Brasília. O acadêmico honorário, esse daqui também é muito produtivo, eu falo praticamente em toda a reunião sobre o nome dele, que é o Antônio Rodrigues Braga Neto. Ele publicou um artigo muito interessante, que eu já li também, muito interessante, sobre o Dia do Cirurgião. E
Para aqueles que não sabem, o Dia do Cirurgião no Brasil é comemorado no dia 20 de julho de cada ano. Isso se deveu à data da fundação do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que foi no dia, perdão, eu falei 20, não, 30 de julho. É sempre no dia 30 de julho. Então, esse artigo chama-se Das Mãos de Quirón aos Braços da Plataforma Robótica. Também é um artigo muito interessante. O Antônio Rodrigues Braga Neto também, além de um grande obstetra, professor, ele é muito afeito à história da medicina. Aliás, é um dos que está coordenando a organização do próximo Congresso Brasileiro de História da Medicina, que vai ser em novembro, lá na sede da Academia Nacional de Medicina. Então, é uma pessoa que tem um trânsito muito grande, além da parte técnica, na parte de história da medicina. Queria também salientar que, recentemente, por ocasião do Jubileu de Ouro da cirurgia torácica da Faculdade de Medicina de Botucatu, o serviço de cirurgia torácica do Hospital das Clínicas, que tem como responsável o nosso confrade Paulo Pego Fernandes, que é o vice-diretor, que eu já sei o nome dele, foi homenageado. Então, porque o Hospital das Clínicas foi o primeiro serviço que começou a formar cirurgiãs torácicas. E, por ocasião dos 50 anos da cirurgia torácica na Unesp, o Hospital das Clínicas recebeu essa homenagem. Então, como primeiro serviço formador de mulheres cirurgiãs torácicas. E é isso, Marilena. Sempre quando eu falo em mulher, a Marilena é a primeira que bate palma. E para variar também, o Paulo Pego, como é o chefe do serviço, e o vice-diretor da faculdade, estava lá para receber essa homenagem, obviamente. Bom, estamos caminhando, pessoal. O nosso acadêmico Sidney Glina, professor de urologia da Faculdade de Medicina do ABC, ele foi o autor principal de um estudo chamado The Ethical and Economic Aspects of Sexual Medicine. Esse foi um estudo multicêntrico que teve coautores titulares da USP, do Egito, da Suíça, de Taiwan, de Nairobi e da Índia. E o Sidney Glina foi o primeiro autor desse estudo internacional que foi divulgado. Então, com muita alegria, eu também cito o nome dele, porque todos esses que eu estou citando aqui são a Academia de Medicina de São Paulo. Todos são, indistintamente. Se a academia está viva, é porque os acadêmicos estão vivos e muito produtivos. O nosso querido acadêmico Osmar Monte, que esteve conosco na reunião da diretoria há pouco tempo atrás, mas que não pôde estar aqui presente agora no almoço, ele foi palestrante do segundo meeting de endocrinologia pediátrica que aconteceu no Centro de Convenções Rebouças. E ele ministrou uma palestra sobre o tratamento da doença de Graves a longo prazo. Muito bem. Estamos terminando aqui os avisos. Queria salientar que estaremos divulgando com mais ênfase daqui para frente. No dia 29 de novembro, 29 de novembro, é um sábado, estaremos realizando mais uma confraternização da Academia de Medicina. E será no mesmo espaço que foi o ano passado, no restaurante Liló, que fica ali na Vila Mariana. Então, coloquem na agenda. Obviamente que essa confraternização ela não é só para acadêmicos, vai ser
traje de esporte, enfim, não vai ser nada assim social, né? Então podem levar parentes, amigos, tá? Só que nós temos que ter uma cota. Então nós vamos, a partir do mês que vem, divulgar o valor por pessoa. A pessoa tem que fazer adesão, porque nós temos que, obviamente, que avisar o restaurante de que vai tantas pessoas. E nesse almoço, assim como foi o ano passado, vai estar incluso um farto buffet, e além do farto buffet, as bebidas. Então, refrigerante, água, suco, e até vinho do restaurante também, cerveja, enfim. Então, o ano passado foi muito gostoso, muito bonito, prazeroso, cujas fotografias estão no site, na seção momentos assim eternizados da nossa academia. Então, convido a todos no último sábado de novembro, na hora do almoço. Então, ninguém tem desculpa que é à noite, hein? Na hora do almoço. Muito bem. Hoje teve uma Assembleia Geral para a eleição de 2 membros honorários. E foram eleitos 2 membros honorários por unanimidade, que são pessoas de renome nacional. Um deles é o professor Samir Haslan, que foi professor da Santa Casa, depois professor da USP, e que já nos brindou com uma palestra aqui, inclusive, há cerca de 1 ano e meio atrás. E o outro, também um nome extremamente conhecido, que é o Dr. Fábio Bisegli Jatene, que também foi eleito membro honorário da nossa querida academia. Hoje à noite nós teremos a oportunidade de ter uma reunião com os eleitos, titulares e honorários, para exatamente enaltecer a academia, toda a liturgia acadêmica, a posse, assim por diante. Hoje à noite. Hoje à noite. Bom, terminando aqui os avisos, eu queria convidar, aliás, falar em restaurante Liló em confraternização, não posso deixar de agradecer o nosso acadêmico Walter Mana Albertoni, que é quem está nos ajudando, coordenando, uma vez mais, esse encontro prazeroso lá no restaurante Liló. E para terminar, eu queria convidar todos vocês na próxima tertúlia, que vai ser dia 10 de setembro, nós teremos aqui, Marilene, é mulher. Nós teremos aqui uma palestrante realmente de altíssimo nível, que é a doutora Eliette Bosquella. A doutora Eliette Bosquella é a primeira mulher presidente da Academia Nacional de Medicina nos seus mais de 190 anos de existência. Então, eu queria agradecer muito, mas muito mesmo, essa intermediação toda que a doutora Eliette Bosquella aqui estivesse, ao nosso acadêmico vice-presidente Edmundo Chada Baracá, que foi quem está organizando esse evento e tentando e trazendo a doutora Eliette Bosquella aqui. Então, para nós será motivo de muita honra tê-la aqui conosco. E eu queria, é bem provável que essa tertúlia, muitas pessoas estejam interessadas. Então, eu reforço uma vez mais, eu já falei algumas dezenas de vezes, mas uma vez mais, nós fechamos os nomes da tertúlia uma semana antes da tertúlia. Então, por gentileza, aqueles que vierem, façam a sua reserva uma semana antes. A Monelli está sempre enviando mensagem para todo mundo, porque nós temos que também dimensionar o espaço aqui e a comida de todo mundo. Precisa avisar o cozinheiro e assim por diante. Então, por gentileza, aqueles que vierem, façam a reserva desse dia, porque o nosso espaço ele tem as suas limitações também. Então, muito obrigado, Baracá, por essa intermediação. Acho que vai ser um ponto altíssimo
aqui na nossa reunião. Bom, falei demais. O nosso palestrante só não comeu sobremesa ainda, mas eu vou agora abrir a palavra a todos. E vamos começar pelo lado esquerdo. Então, eu vou anotando os nomes. O nosso palestrante, o Davi, vai anotando as perguntas e depois, ao final, ele faz as suas considerações finais. Então, do meu lado esquerdo, alguém gostaria de usar a palavra? Do meu lado esquerdo aqui, alguém gostaria de se manifestar em relação à apresentação de hoje? Alguém gostaria? Baracá. Mais alguém? Do meu lado direito. Então vamos começar pelas mulheres. Marilene. Depois Juarez. Alguém gostaria de se manifestar mais em relação à palestra? Tá. Então, eu vou passar a palavra agora ao querido Baracá. Obrigado. Bem, cumprimentando todos os presentes, na pessoa do nosso presidente, Hélio, e do presidente Baratella, aqui também presente. E gostaria muito de enaltecer esse trabalho. Não vou falar propriamente da apresentação do confrade Elias, Davi Neto, mas o trabalho que ele desenvolve em prol do transplante renal, não só no Hospital das Clínicas, em São Paulo e no nosso país. Nós temos, a Academia de Medicina de São Paulo tem um privilégio muito grande de ter dois grandes nomes no transplante renal. Então, citaria, além do professor Elias Davi Neto, o professor Medina, que é o mais novo confrade nosso aqui também. Então, esse trabalho realmente enobrece muito as instituições e a Academia de Medicina de São Paulo. E também o projeto que, oxalá, vire realmente um programa, que é o do xenotransplante. Eu acho que esse é uma inovação, um avanço muito grande para a medicina de São Paulo, para a medicina do Brasil. Então, eram essas as considerações que eu queria fazer, presidente. Obrigado. Muito obrigado, Baracá. Eu só queria acrescentar, na área de transplante de rim, além desses dois brilhantes nomes que você citou, nosso palestrante, Medina, nós tivemos aqui também o Emil Sabaga, que eu citei, e tivemos também o doutor, professor, foi nosso acadêmico, Jerônimo Geraldo de Campos Freire, foi quem fez o primeiro transplante aqui em São Paulo, o cirurgião, né, na área cirúrgica. Passa a palavra agora à nossa queridíssima Marilene Rezende Melo. Eu quero comentar os meus parabéns pela brilhante palestra que o senhor deu, com tantas pesquisas, tantos experimentos, até com animais, para conseguir doadores de transplante de rim. É uma surpresa, porque como todas as pessoas têm dois rins, aparentemente seria muito fácil de ter muitos doadores, né? Mas não é a verdade. E o senhor foi persistente, atrás de uma coisa, atrás de outra, até de animais, para conseguir essas pessoas, para salvar o rim do paciente. Meus parabéns. Obrigado, Marilene, muito grato. Palavra agora ao acadêmico Juarez Moraes Avelar. Eu queria reforçar os cumprimentos do nosso colega Baracá e da doutora Marilene sobre a brilhante conferência do nosso confrade Elias Davi Neto, dizer o seguinte, que esse tema é tão importante que está incluído no nosso congresso do ano que vem, aqui pela Academia, 8 e 9 de maio do ano que vem, nosso congresso, o tema dele é transplante renal. E interessante que o senhor nos trouxe uma visão panorâmica atual muito importante, de um imenso valor humano da recuperação, para prolongar a vida desses pacientes, né, que estão necessitados. Então, a minha pergunta seria o seguinte, quer ver? Qual é o mapa do Brasil hoje com relação a transplante renal? A região sul, a região norte, nordeste, a região centro-oeste, quais são os
os centros cirúrgicos do Brasil hoje que tratam esse paciente com essa maestria que o senhor apresentou. Porque dentro do nosso programa do Congresso, nós vamos focalizar esse aspecto. Quer dizer, o palestrante vamos solicitar que ele mostre para a gente uma maneira, um país continental como o nosso, quais os centros que são beneficiados com o avanço da medicina. Muito obrigado. Muito grato, Juarez, pela sua intervenção. Ao final, o doutor Elias vai fazer um resumo, tá? Então, agora, na sequência, o nosso eterno presidente, José Roberto Souza Baratella. Eterno presidente. Bom, boa tarde a todos. Eu cheguei atrasado, mas vir do Panambi para cá é uma viagem, talvez tanto quanto de Campinas para cá, meu caro. Elias, eu quero cumprimentar você pela palestra e por ter reencontrado você. Nós que estivemos juntos no velho, no saudoso Hospital Matarazzo, agora estou reencontrando você aqui. É uma satisfação. Bem-vindo. Obrigado, Baratella. Então, agora, com muita alegria, eu passo a palavra para o nosso acadêmico, Luiz Roberto Colombo Barbosa, que gentilmente, junto com a sua esposa Maria, veio de doutora. Se depender da Marilene, provavelmente. Tá bem, cara. Colombo, Boa tarde a todos. boa tarde. Parabéns, acadêmico, amigo Elias. Explanação maravilhosa. E um momento maravilhoso da medicina, que era em transplante renal no Brasil, é destaque internacional. E você está de parabéns pelo trabalho que faz. Eu queria uma curiosidade. Eu sou de Santos e sou gestor do Santos Futebol Clube também. Vou dizer para vocês uma coisa interessante. O Pelé viveu a vida inteirinha com um rim só. Não sei se vocês sabiam. Um rim só ele viveu. E no fim da vida dele teve uma infecção renal. Do rim, bom. Foi internado, vocês lembram a passagem dele? E foi o Pelé. Maravilha que tem. Eu pergunto a você o seguinte. Essa estudo que vocês fazem de fazer pesquisas, como é que faz para escrever? Como é que faz para indicar? Porque o transplante renal é muito difícil você obter rim, né? Sobretudo a AB, né? A B é mais difícil. A minha esposa faz hemodiálise e ela tem o rim, ela tem o AB. AB também. Como é que seria para se inscrever nesses projetos? Muito obrigado. Parabéns. Muito grato, Colombo. Muito grato pela presença e por essa participação. Eu queria também aproveitar, né, da minha área também, eu queria, assim, deixar já uma pergunta para o professor Elias. Quais são as reais perspectivas de um xenotransplante? Porque realmente, se tivéssemos um rim, entre aspas, mais disponível, provavelmente a filha ia decrescer e a transplantação ia ser mais em série, né? Então, quais são as reais perspectivas de se ter um rim não humano nesse processo? Então, eu passo a palavra para o doutor Elias para fazer as suas considerações. Não, obrigado a todos. Eu queria começar dizendo que eu sucedi o professor Emil Sabaga na direção, e quando ele se aposentou e ficou um pouco doente, eu tive a honra de ser o médico dele. E tive a outra honra de, após o falecimento dele, a dona Gláucia, a esposa, ir ao meu consultório, levar uma caneta de ouro tinteiro que ele usava para prescrever e falar: o Emil queria que você continuasse prescrevendo com a caneta que ele prescreveu a vida inteira. E eu tenho essa caneta na minha escrivania e me faz ficar com o olho cheio de lágrima quando eu lembro disso. Ele era um excelente chefe. Em relação ao doador vivo, a gente sabe que as famílias às vezes recebem informações errôneas sobre doação de rim. A gente fala: você vai doar o rim e vai ficar com um problema. Por isso eu mostrei que realmente o doador de rim não tem nenhum problema, ele fica com 75% da função original dele, e a gente nem segue o doador. A gente, às vezes, convoca os doadores para fornecer dados para a Associação Internacional de Transplante, para mostrar como eles estão indo bem, mas o doador não é sequer seguido, ele recebe alta.
E de vez a cada 3 anos ou 4 anos a gente os convoca para ter o banco de dados para mostrar que realmente. Mas as famílias, infelizmente, recebem informações equivocadas até de médicos, dizendo: olha, não faça isso e tudo mais, né? E é muito curioso que quando o sujeito quer doar o rim, ele vai no consultório ou no Hospital das Clínicas, e a gente fica meia hora explicando isso para o indivíduo, para ele entender que ele não vai ter problema. Mas quando você tem um tumor no rim, que ele descobriu num check-up, por exemplo, ele vai no consultório e fala: Elias, não dá para você tirar logo esse negócio, jogar no lixo, e não faz nenhuma pergunta, eu vou ficar bem, eu vou precisar do outro rim, nada disso. Então, e isso é documentado muito no fato de que, se você pegar os transplantes que a gente faz com doador vivo, a gente vê que o receptor está na fila há 2 anos, até que um parente ou um amigo resolva doar o rim. Porque as pessoas ficam sempre imaginando que vão sofrer. Aí, quando eles veem que 2 anos depois o seu amigo, o seu parente não recebeu um rim doador falecido, aí eles vão fazer a doação, quando poderiam ter feito há 2 anos atrás, né? Mas é por uma desinformação, e uma das finalidades dessa fala que eu fiz hoje é realmente informar a todos como é que funciona isso, para que a gente possa orientar adequadamente a, as pessoas. Em relação aos centros de transplante, existem inúmeros centros transplantadores de rim no Brasil. Esses centros são obrigados a se credenciar junto ao Serviço Nacional de Transplante. Você não pode fazer transplante em qualquer hospital, você se credencia junto com o hospital. Então, cada hospital que quer fazer transplante, mesmo que, por exemplo, que eu seja credenciado no HC e no Sírio, se eu quiser fazer transplante no Hospital Santa Catarina, eu preciso fazer o processo todo de novo, o Elias com Santa Catarina. Não pode ser só porque o hospital está credenciado, o Elias também, que eu vou lá e faço o transplante. Então, existem inúmeros centros de transplante, a maioria deles não faz mais do que 30, 20 transplantes por ano. Poucos fazem mais que 50, né? E a maior parte dos centros que têm dificuldade são os centros que fazem transplante no Nordeste com recursos do SUS, que não é suficiente para cobrir o custo desses pacientes. O nosso acadêmico Medina faz um processo de fazer 800 transplantes por ano, porque com isso, com essa enormidade de pacientes, você consegue reduzir os custos fixos, e com isso você consegue não ter prejuízo. Mas o break-even é muito maior do que 50. Então, todo mundo que faz 50 ou menos tem um prejuízo pela tabela SUS. Esse é o problema. E no Nordeste, infelizmente, a captação de órgãos é ruim, porque não é que é ruim, é que para você ter captação, você precisa ter um hospital com unidade de terapia intensiva que receba o paciente que sofreu um trauma e que vá para essa terapia, que se fique tratado até que ele evolua mal e desenvolva morte encefálica. Se você não tiver isso, o sujeito sofre um trauma, vai parar no pronto-socorro, falece e ponto final. Esses órgãos são todos perdidos. Em relação ao grupo AB, o grupo AB é um problema na lista de doador falecido, porque a lista pega todo o doador falecido A, vai para o grupo A, o B vai para o grupo B, o O para o grupo O, e o AB para o grupo AB. E como o AB é muito raro, existe muitos poucos doadores falecidos AB. Em alguns países, por causa disso, eles coordenam um percentual do grupo O, B e A para o grupo AB. Mas isso tem que ser decidido por uma comissão que fala: bom, vamos fazer a análise estatística, ver qual é a espera do grupo AB em relação aos demais grupos, e vamos destinar um percentual dos rins O, B e A para o grupo AB. Mas isso é mais complexo de fazer no Brasil. As pessoas não são muito, vamos dizer, muito para frente. Elas gostam de ser muito tradicionais. Não é possível. Então, é preciso cutucar muito a Comissão de Transplante, Nacional de Transplante
para que eles modifiquem essa norma. Veja, a doação pareada, os americanos, 20% dos rins de doador vivo são doação pareada. Nós não conseguimos aprovação para fazer o programa. A gente faz o programa por um projeto de pesquisa, que a Comissão de Ética aprovou, nós fazemos, dane-se a lei. Mas, mas imagine, então, mudar a lei de distribuição de órgãos para que um percentual do grupo O, B e A vá para o grupo AB. Eu lamento, eu faço um esforço, mas as comissões são muito pouco pragmáticas. Em relação ao xenotransplante, assim, eu fiquei muito entusiasmado no começo, quando eu vi que a gente conseguia fazer o triplo nocaute e acabar com a rejeição hiperaguda, e realmente acabou. Mas a rejeição crônica, toda a humanidade, todos os primatas, humanos ou não humanos, têm esses anticorpos contra o sistema HLA, que é DQ, DP e DR. E mesmo deletando, nocauteando os genes que determinam esses antígenos, assim mesmo o sangue humano tem algum anticorpo que reage contra os rins, contra as células desses animais que foram nocauteados esses genes. Então, nós estamos aprendendo como faz. A rejeição crônica é o problema agora, não mais a rejeição hiperaguda. Quando foi feito o primeiro transplante? Então, por que fizemos os primeiros transplantes? Eu fiz essa pergunta para um amigo meu americano. Ele falou, porque todo mundo quer fazer o primeiro, né? Então, fica documentado. Mas, quando foi feito o primeiro transplante de coração, todo mundo lembra, Christian Barnard, 20 anos depois só que essa técnica virou uma técnica terapêutica. Então, demorou um espaço entre o primeiro e a técnica. Só que todo mundo lembra do primeiro, acho que talvez por isso todo mundo tenha querido fazer o primeiro. Mas a ciência evolui muito, muito, muito rápido. Eu vi agora no Congresso Mundial de Transplantes, uma pesquisadora de Uppsala, que publicou agora no New England, ela simplesmente pegou stem cell de doador falecido, nocauteou todo o complexo de histocompatibilidade, implantou um outro gene que impede a imunidade inata de destruir as células, fez células beta a partir dessas células stem e injetou no braço, no músculo do braço de um paciente, e um ano depois, sem mais diabetes por um ano. Então, todo mundo pode ver o trabalho no New England do dia 8. Então, a ciência hoje está tão rápida que nós esperamos que alguém consiga rapidamente resolver o problema desses anticorpos em humanos. Eu agradeço a todos pela pergunta. Bom, eu queria agradecer uma vez mais a todos vocês pela presença, também agradecer aqueles que estão nos assistindo à distância. Recebi informação aqui da técnica do nosso evento aqui, que nós temos pelo menos 9 pessoas assistindo à distância. Um deles até deixou uma mensagem muito otimista, positiva, agradecendo e enaltecendo sua palestra, que é o nosso confrade Andriolo, da Escola Paulista de Medicina. Então, foi uma tarde muito boa aqui. Eu queria passar para as mãos do Elias. Eu sei que ele tem 400 mil certificados, mas esse acredito que é o primeiro da Academia de Medicina de São Paulo, além do seu diploma, obviamente, né? Então, muito grato, viu, Elias, por você ter colaborado com a gente aqui, nessa tarde de enlevo aqui. E eu aprendi quando era adolescente, em dinâmica de grupo, que a boa reunião é aquela que termina dando vontade de participar da próxima. Nós estamos terminando nossa reunião com quase que nem o Herman fez, que foi uma palestra extremamente objetiva, rápida. Estamos terminando nossa reunião 15 minutos antes do prazo regulamentar. Isso para dar vontade de participarmos da próxima reunião, que vai ser no dia 10 de setembro, com a doutora Eliette Bosquera, presidente da Insigne Academia Nacional de Medicina.
Muito obrigado, Elias, muito obrigado a todos vocês e até a próxima.